Graça e paz, meus irmãos e irmãs, palavra de hoje, Jeremias, do 25 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo Judá, todo o povo de Judá, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: Convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. E então não lhe farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor. E os destruirei totalmente, farei deles um objeto de horror e de vaias, em ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia, aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito neste livro é que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Pega o cálice do vinho do meu furor, que está na minha mão, e faça com que bebam dele e todas as nações das quais eu enviar. Eles beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, a cidade de Judá, os seus reis e suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias de maldição, como hoje se vê, Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo. Todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, e o que resta de Asdod, Edom, Moabe, os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom, os reis da terra da além do mar, Deda, Tema, Bus, e todos que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zirim, todos os reis de Elão e todos os reis de Média, todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles o rei da Babilônia. Então você lhe dirá: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Bebam, fiquem bêbados, e vomitem, caiam, não mais se levantem, por causa da espada que estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade, que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas estas palavras e diga: O Senhor lá no alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, contra o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia contra as nações. Entrará em juízo contra toda a humanidade, entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta nos confins da terra. O que o Senhor entregar à morte daquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra.
Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores, e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omitam nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer por causa da maldade de suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferiam estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam, dizendo: você será morto, como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló, e esta cidade será destruída e ficará sem moradores. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isto, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhe parece bom e reto. Saibam, porém, com que certeza que se matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciarem estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque nos falar em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, não será lavrada. Como um campo, Jerusalém se tornará os montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou em favor do Senhor, e o Senhor não mudou a ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém o rei Joaquim enviou Eunatã, filho de Aquebó, ao Egito, e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar no cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias: assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque no seu pescoço por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá. Envie estas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon,
ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam, todas as nações servirão a ele, e seu filho e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da própria terra, quanto muitas nações e grandes reis fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei esta nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não dê ouvidos aos seus profetas, aos adivinhos, aos sonhadores, aos seus agoureiros e aos encantadores que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Também, só um momento. Porque eles profetizaram mentiras para que vocês sejam mandados para longe de sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei dos mesmos termos, dizendo: coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Porque é que você e seu povo morreriam espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não serviu o rei da Babilônia. Não dê ouvido às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor. E profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam estas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não dê ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve o utensílio, a casa do Senhor, serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não dê ouvidos aos que eles dizem: sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Porque fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles não são profetas, se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Palavra de hoje, pastor Dainel.